força da fé com Glacos. Mensagem do livro Arena Cristã. Psicofonia recebida pela médium Shirlene Soares Campos no Núcleo Servos Maria de Nazaré. Interpretada por Fabiola Neves. Música executada pela violinista Maria Clara Mesquita e pelo violonista Eric Castanho. Jesus. Estavam os sacerdotes e anciãos esperando o julgamento de Jesus. Sabiam das incertezas de Pilatos, das suas indecisões, do seu desejo de libertar Jesus. E um dos anciãos, o mais ferrenho, o mais implacável, dizia para o sacerdote e os outros: "Para mim é um ponto de honra crucificar esse Jesus, porque eu estava presente quando ele impediu o apedrejamento daquela mulher adúltera. E eu já estava com a pedra na mão, símbolo da força de Moisés, quando ele fez com que todos se retirassem. Inclusive eu tive que me retirar, humilhado, porque como poderia eu sozinho apedrejar aquela mulher?" Lá ele ficou a conversar com aquela adúltera. É um homem que é capaz de perverter mulheres e crianças. Por isso temos que crucificá-lo e temos que fazer um trabalho bem feito. Nos unirmos a todos os sacerdotes e anciãos e envolvermos a multidão em pontos estratégicos, porque não demora Pilatos levar Jesus e Barrabás, e eu tenho muito receio que libertem o Cristo. Os sacerdotes e anciãos decidiram então a se infiltrarem entre a multidão e insuflavam os ouvidos daqueles mais dispostos a ouvir. Esse homem é um farsante, esse homem é um blasfemo. Ele vive rodeado de mulheres de má vida. Ele precisa ser crucificado. Esse homem atentou contra Deus, dizendo ser filho dele, dizendo ser uno com ele. Assim, os sacerdotes e anciãos foram pouco a pouco falando no ouvido de uns e de outros, que os tinham como criaturas respeitáveis, dignas. Muitos se sentiam até orgulhosos por serem humildes e os sacerdotes se aproximarem deles. Pilatos trouxe Jesus e Barrabás e disse: "Escolham, aqui está Barrabás, cheio de crimes. Barrabás, que vocês temem, Barrabás criminoso. E aqui está um homem que a única coisa que fez, porque nele não encontrei culpa alguma, foi falar sobre um reino diferente. Dizem que ele se nomeou rei dos judeus, mas perante a minha pessoa, ele nada disse que lhe comprometesse que pudesse levá-lo à morte." Naquele instante, aquele ancião gritou com a força que a serenidade não deteve: "Crucifica-o! Queremos Barrabás! Que solte Barrabás!" E a multidão enlouquecida começou a gritar: "Barrabás, Barrabás, crucifica-o, crucifica-o!" Naquele instante, jogaram sobre os ombros de Jesus um manto. Deram-lhe um caniço seco e o filho daquele ancião, que fazia parte da soldadesca de Pilatos, pegou uma coroa de espinhos e enterrou-a na cabeça de Jesus, sentindo jorrar daquela fronte o sangue quente que lhe inundou a mão. Jesus fitou o soldado e o soldado deu gargalhadas e se ajoelhou diante dele e disse: "Rei dos judeus, aceite as nossas homenagens." Muitos outros soldados também se ajoelharam e, não satisfeitos, tomaram um caniço e batiam-lhe na cabeça. Aviltamento supremo. Mas Jesus permanecia em silêncio. Mas aquele homem, com o sangue do Mestre a lhe manchar as mãos, desejava ardentemente ficar limpo daquele sangue impuro. A multidão seguiu para o pretório e ele foi buscar água para lavar as suas mãos ensanguentadas. O sangue do justo, que para ele era um perjuro criminoso. E foi lavar suas mãos.
Mas, por mais que lavasse, aquele sangue não saía, e ele insistia e o sangue permanecia. E ele pensou: mas o que acontece? Por acaso esse homem é um feiticeiro? Ou seu sangue é tão maldito que eu não consigo lavar as minhas mãos? Não consigo me limpar desse sangue? E ele, sendo observado por outras pessoas, dizia: não consigo limpar das minhas mãos o sangue daquele maldito judeu. E um soldado amigo dele falou: nas suas mãos não tem sangue. Como não tem? Estou com as mãos ensanguentadas, desde o instante em que coloquei a coroa de espinhos na fronte daquele judeu. Olhe as minhas mãos como estão. Não consigo limpá-las. Certamente você delira. Não tem sangue nas suas mãos. E ele procurou pessoas que não estavam no momento junto a ele e mostrava as mãos. Você está vendo alguma coisa em minhas mãos? Não. Tem sangue nas minhas mãos. Ele sorriu, pediu dispensa e foi para casa. Procurou sua esposa e falou: olhe as minhas mãos. O que você vê nelas? Nada. Estão normais. Estão ensanguentadas. Você não vê que elas estão cheias de um sangue quente que jorrou da fronte daquele nazareno maldito? Não. Você está tendo alucinação. As suas mãos não possuem nada, nada. Estão limpas. Você está tendo alucinação. Será que você tem febre? E colocou a mão na testa do esposo, que brutalmente a afastou e foi para o seu quarto. Lá ficou recolhido, vendo as mãos ensanguentadas. Tocava no seu travesseiro e ele se manchava de sangue. Tocava no lençol que se manchava de sangue. Tocava na sua túnica e esta se manchava de sangue. Ele, desesperado, procurou o sacerdote do templo, amigo de seu pai, que era um dos anciãos do templo, o mais ferrenho dos inimigos do Cristo, aquele que estava presente no julgamento da mulher adúltera, e pediu: por favor, desde o instante em que coloquei a coroa de espinhos na fronte do Nazareno, eu vejo minhas mãos ensanguentadas, porque o sangue jorrou quente sobre meus braços, sobre minhas mãos. Você vê sangue em minhas mãos? O sacerdote disse: vá para casa. Você está apenas impressionado, porque o sangue daquele blasfemo não está em suas mãos. Vá em paz. Certamente você ficou impressionado com o julgamento, e ele é realmente uma figura que impressiona. Quando ele me olhou, também senti um certo mal-estar. Era como se ele devassasse os meus pensamentos mais íntimos. Você está apenas impressionado. Verá que amanhã tudo voltará ao normal. Mas assim não aconteceu. Aquele homem via incessantemente aquele sangue nas suas mãos. Tornou-se incapacitado para suas tarefas de soldado, passou a viver escondido em casa e diziam: o coitado enlouqueceu no julgamento do Nazareno. Ele enlouqueceu. Nunca mais foi o mesmo. Sua mulher teve que prover a alimentação da casa, ajudando a levar cabras para o pastoreio. Grandes eram as lutas, porque sem cessar ele via sangue nas mãos. Isso foi nos relatado no plano espiritual, em assembleia, em estudo do comportamento humano diante das ações menos nobres que nós praticamos. Aquele homem, na verdade, com a sua insensibilidade, tornou-se incapacitado como soldado para novas agressões. O sangue do Cristo, na verdade, de tal forma marcou a sua vida. Não era Jesus a puni-lo, mas a sua própria consciência, diante da sua impiedade por uma criatura inocente e indefesa. Esse homem, para recobrar o seu equilíbrio psíquico, precisou de 2 encarnações, porque tinha sonhos onde o sangue jorrava incessantemente sobre seus braços. E ele realmente, só depois de muitas e muitas peregrinações, foi capaz de aceitar a religião, porque a religião para ele era motivo de grande sofrimento e de reminiscências dolorosas. Nosso comportamento insano nos traz insanidade. Quantos e quantos foram aqueles que, beneficiados por Jesus, se transformaram em porta-voz da Boa Nova, em criaturas redimidas?
Quantos e quantos foram aqueles que, tendo uma atuação nefasta no caminho do mesmo Cristo, se tornaram prisioneiros do remorso, do desequilíbrio, gerado não pelo Mestre, mas gerado pelas suas próprias atitudes violentas e indignas. Por isso, todos nós, que trazemos marcas indeléveis na alma de erros cometidos muitas vezes contra os nossos semelhantes, contra aqueles que amamos, contra aqueles que representavam o bem e a luz, saibamos extirpar de nossos espíritos a mácula, através do trabalho redentor, da caridade e da fé, e acima de tudo, com respeito por aqueles que sofrem, porque na verdade todos nós sofremos as duras penalidades dos nossos próprios erros. Que Jesus nos ampare.